Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. It feels so good. Baby, it's understood. A DJI lançou recentemente o sistema de autofocus DJI Focus Pro, e esse sistema me fez aposentar todo o meu sistema de controle de foco e minhas lentes EF. O modelo que eu estou trazendo aqui é a versão mais completa, onde vem 4 peças basicamente. Você tem o sistema líder, que vai ser posicionado no centro da sua câmera, fazendo ali a leitura e interpretação de todos os dados que estão ocorrendo para definir assim onde que é o foco exato do que está sendo ali captado. Tem um motor que você vai decidir se vai ser colocado ou no foco, ou no zoom, ou na íris. Você pode decidir isso daí, pode comprar mais motores para ter o kit completo, caso queira. Lembrando que não vende um kit completo vindo com os 3 motores, é somente um motor. Você tem o DJI Focus Pro Grip, que é aquele sistema basicamente que você vai encontrar aí dentro dos gimbals, por exemplo, o RS3 Pro, o RS4 Pro. Inclusive você pode fazer esse encaixe debaixo desse próprio gimbal se desejar. Esse kit individual aqui, ele tem alguns recursos adicionais e controles diferentes, que seria primeiro esse botão aqui do zoom, se você colocou o motor na sua lente, que é zoom. Aqui é o botão de REC, se sua câmera tem possibilidade de REC via Bluetooth, então aperta aqui e já começa a gravar. Esse é o botão da íris, claro, se sua câmera tiver equipado com o motor lá na íris. Aqui você tem o botão para alterar entre o modo manual, automático ou automático e manual sincronizado, onde que você deixa a câmera gravando automaticamente, você pode interferir ajustando algum detalhe necessário. Aqui você tem uma tecla AB que você vai definir os pontos, por exemplo, eu quero dizer que esse é o meu ponto A e esse é o meu ponto B. A partir daí, então, quando eu girar aqui, quando encostar no ponto A, você não consegue mais girar. E quando eu giro para frente, encostou no ponto B, ele também trava. Um detalhe importante é que chegou no ponto B, trava, mas se você forçar, ele vai, soltou, ele volta para o ponto B. A mesma coisa acontece no ponto A. Encostou, precisa de fazer um ajuste fino, joga para trás, soltou, ele vai para o ponto A. No caso de um ponto específico de cena somente, por exemplo, você quer focar em alguém, beleza, esse é o ponto. Mas você quer eventualmente focar em alguma outra coisa e rapidamente retornar para esse ponto. Então, você dá um leve toque para frente, apertando o ponto B. Então, teoricamente, A e B está exatamente nesse ponto aqui. Observe que fica travado. E então, você, por exemplo, sai do João e foca lá na televisão. Acabou, soltou, pronto. Ele volta exatamente para esse ponto aqui. Aqui na parte de trás, nós temos um botão que é possível configurar a intensidade do torque que isso daqui vai ter quando você precisar de girar. Então você aperta aqui e pode diminuir a força ou aumentar o torque girando isso daqui para a frente. E aí você vai precisar de muito mais força na hora de operar isso daqui. Aqui na parte superior nós temos uma conexão para conectar, por exemplo, o monitor da DJI, que deve ser alguma coisa que eu vou adquirir futuramente. Tem uma rosca aqui também. Na parte de trás é onde que você pode colocar uma bateria. Que bateria é essa? Essa bateria aqui, que você possivelmente já deve ter utilizado, que é, por exemplo, aqui no caso, a NP-F550. E na parte de baixo também temos uma rosca, caso você queira conectar em alguma coisa específica. A ergonomia disso daqui é muito interessante, porque dá uma boa pegadura. Isso aqui você sente que realmente ele está na mão, que isso não vai cair da sua mão de forma alguma. O equilíbrio de massa está bem equilibrado, você tem uma certa quantidade de peso de um lado e de outro, que dá uma facilidade de operação disso daqui. Enfim, isso é tudo que esse sistema aqui pode fazer por você.
eu separei basicamente as 5 principais possibilidades que esse equipamento pode te dar dentro do seu fluxo de trabalho. O primeiro recurso que esse equipamento pode te oferecer é a possibilidade de você configurar 2 pontos de controle. O que quer dizer isso? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa no ponto A e outra pessoa no ponto B. Eu quero oscilar entre a pessoa A e B. Então, eu tendo essas limitações, eu giro para trás, o foco vai para o ponto A, eu giro para o ponto B, o foco vai para o ponto B. Ou seja, eu poderia basicamente, antes de fazer a filmagem, fazer essa configuração para que eu pudesse fazer esses controles de foco entre uma pessoa e a outra de uma forma muito dinâmica e com precisão. O segundo ponto é o que vai otimizar o passo anterior, onde que se caso você joga para o ponto B e por algum motivo a pessoa não está mais naquele ponto exato que você pré-acordou antes da filmagem, você pode ultrapassar e quando você soltar ele volta para o ponto anterior. Então se você estava no ponto B e ultrapassa do ponto B, quando você solta ele volta automaticamente para o ponto B. A terceira característica que esse equipamento tem é a possibilidade de você interagir com a máquina, onde você pode ter uma pessoa que está operando uma câmera com esse sistema de autofoco e uma segunda pessoa utilizando a unidade individual acoplada, por exemplo, com um monitor externo, vai checando se de fato o foco está exatamente onde desejado. E caso você pare de interagir, a máquina assume naturalmente a posição dela de trabalho, focando no ponto desejado. O quarto item, e para mim é um dos mais interessantes desse sistema, é o sistema de autofoco, onde você tem 2 possibilidades. Onde o primeiro você deixa de forma livre, ou seja, ele rastreia tudo que ele está vendo e vai tentar identificar pessoas, objetos, carros, qualquer coisa assim, e ele vai fazer o foco. E obviamente ele vai dar prioridade para pessoas, então você, assim que liga o sistema de autofoco, ele já vai identificar a pessoa e vai traquear e segurar nessa pessoa. Ou você tem o sistema individual, onde você vai falar para ele onde é o ponto que você quer que ele foque, e aí ele vai dar total atenção para aquele ponto específico que você definiu. O quinto item é quando você vai operar com 2 pessoas, onde você vai ter uma pessoa operando a câmera e uma segunda pessoa faz o gerenciamento da imagem, controlando o foco, controlando o zoom e controlando o íris. E aí você tem toda essa unidade aqui na mão, onde pode fazer esse gerenciamento tendo total controle, inclusive do REC, caso a sua câmera for compatível com o sistema da DJI. Lembrando que essa força que está aqui sendo configurada, sendo necessária para poder fazer o giro dessa roda, é configurado por esse botão que está aqui atrás, onde você pode alterar a quantidade de torque necessário para poder fazer essa rotação. Isso pode ser útil às vezes quando você quer um giro, uma aceleração mais curta por parte do operador, dificultando assim o giro, pode ser essa necessidade, ou quando você tem movimentos muito rápidos, você pode fazer esse gerenciamento aqui, diminuindo a força e obviamente entrando nas configurações da câmera e aumentando a sensibilidade e o torque do motor para que isso corresponda, obviamente aqui junto com esse sistema tendo a física adequada para esse tipo de operação. Essas são as principais características desse equipamento. Tem várias outras configurações que não vão influenciar muito na sua decisão se compra ou não esse tipo de equipamento. São ajustes finos. Por exemplo, quando você fazer a montagem desse equipamento, você vai precisar de configurar para cada canal 3 tipos de lentes que você vai utilizar. Lembrando que você tem 3 canais, então no total seriam 9 lentes configuradas. Basicamente para o quê? Quando você trocar a lente na sua câmera, você vai lá no aplicativo e fala, olha, agora não é lente mais X, agora é a lente B, Y. E aí você vai ter a câmera fazendo a leitura do autofoco imediatamente. Lembrando então que são 9 configurações, altera entre uma e outra de uma forma muito dinâmica, questão de milissegundos você já trocou de um sistema para outro. Outro detalhe também é a possibilidade de fazer um ajuste fino do foco, porque você vai precisar de definir qual que é a distância entre o topo ali do visor do sistema líder até onde que é o sensor da sua câmera, e você pode, sei lá, errar por alguns milímetros para mais, para menos, e talvez o foco não fique tão preciso assim. No meu caso ficou, mas eu fiz um pequeno ajuste que você pode observar aí como que de fato está o meu foco, não teve problemas, por exemplo, durante longas gravações de depois eu chegar na máquina ali, identificar qualquer tipo de falha. É extremamente preciso esse sistema, mas serve para poder fazer justamente esse tipo de ajuste fino se necessário. O ideal é que não precise naturalmente quando você faz as configurações corretamente dentro do equipamento. Ou seja, isso é basicamente para garantir que se
caso você errar, se caso você não fizer as coisas exatamente como a DJI espera, você tem a possibilidade de fazer a correção do seu erro. Bom, DJI Focus Pro é isso aí que você viu. Se o seu problema era foco, esse cara aqui resolve o seu problema.